Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo gravado, essa é uma live que foi gravada, falei 2 vezes gravado. Hoje, dia 10 de outubro, essa live é feita com o meu marido Eduardo, que vai entrar daqui um minutinho. O grande objetivo aqui é conversarmos sobre homeopatia. Enquanto o Du tá entrando, eu vou falando isso para vocês. A gente sempre traz um tema, mas o que a gente quer mesmo e espera é uma troca com vocês, que vocês nos tragam sugestões, perguntas, ideias. A grande vontade que nós temos é de interagir aí com todos. Então eu vou adicionar o Eduardo. Então, para quem não nos conhece, nós somos médicos homeopatas, somos médicos há mais de 20 anos, o Du na homeopatia desde o início, e eu comecei com a pediatria e depois me encontrei na homeopatia. Hoje nós vamos falar sobre eu quero emagrecer, será que a homeopatia pode me ajudar? Por sinal, foi uma sugestão também de tema que vocês nos trouxeram, então eu já agradeço desde já pela ajuda. Então vamos conversar sobre isso, né, Du? Desculpa, esqueci minha cola lá do outro lado. Então vamos falar assim, a homeopatia, ela ajuda como, né, a emagrecer? Será que ela ajuda a emagrecer especificamente? Será que ela vai bloquear a minha fome? É isso que vai acontecer? E aí eu vou ficar super magrinha? Será que é essa a ideia? O que Marlene escreveu? Depois eu leio. Não quero dar spoiler, né? Então a gente vai conversar sobre isso. O primeiro tópico que eu queria trazer aqui é: será que adianta eu decidir de um dia para o outro que eu quero emagrecer? Vou lá, faço um regime e começo a emagrecer. Então, hoje eu levo a sério, como meia folha de alface, amanhã eu levo a sério, como só uma folha de rúcula. Depois de amanhã eu já começo a sentir uma tristeza porque eu tô tendo um problema lá no trabalho e aí eu começo a buscar alimentação para me deixar mais tranquila. E aí depois eu tenho um problema em casa, eu começo a me sentir mais ansiosa e aí eu começo a buscar também outro tipo de alimentação para me deixar mais calma. Então, qual é o convite que eu estou trazendo nessa minha fala? Será que adianta eu só emagrecer o corpo sem cuidar do todo? Bom, acho que todo mundo já sabe a resposta. A gente fala tanto aqui, né, que o que a homeopatia faz, né? A homeopatia ela vai cuidar do todo. Então, se a pessoa vem nos buscar para emagrecer, né, emagreça em 10 dias 50 quilos, não. Esse não vai ser o caminho da homeopatia. O caminho da homeopatia vai ser te reequilibrar. E aí eu não vou continuar, senão eu vou dar spoiler. Vamos começar falando um pouquinho de Constituição? Vamos. Então, esse emagrecimento assim muito repentino até predispõe a moléstias, né, a doenças, né? Tem que tomar cuidado. Psíquico e físico mesmo. Metabolicamente não é saudável. Então, acho que da Constituição o que a gente precisa falar é que a obesidade tem um fator hereditário, né? E muitas vezes é dominante, né? A gente é um gene dominante, a gente vê famílias que a maioria tem obesidade, né? É um distúrbio metabólico. Se a gente for falar dos macronutrientes, aquilo que a gente precisa em maior quantidade, né? Não são o que a gente são os nutrientes que a gente precisa em maior quantidade, né? Proteína e carboidrato e gordura.
é o distúrbio metabólico das gorduras mais frequente, né, na população, e é uma epidemia mesmo, né? Dependendo do país, a gente vê que uma porcentagem alta aí é obeso, né? Então, existe, acho que a gente já até comentou aqui, mas acho que convém a gente repetir. Então, existe o magro, que enfim, existe a magreza, existe o emagrecimento, né? Existe o indivíduo que ele tem um sobrepeso e, né, e tem aquele indivíduo que está ganhando peso, né? Então, às vezes é sintoma, às vezes não é. Não estou dizendo que seja saudável ser magro, nem saudável ter um corpo. O que eu estou querendo dizer é que a gente, muitas vezes, naquela conta de padaria que a gente chama, né? Que eu fico até pensando que para os padeiros deve ser muito ruim escutar isso. Vocês já estavam pensando. Mas, enfim, o IMC é uma medida muito grosseira, né? Que leva em consideração só o peso e a altura, né? Então, se você pegar um halterofilista, que eu não acho saudável, mas enfim, ele não é obeso, mas o IMC dele vai dar como se fosse de obeso, né? Então, eu estou querendo dizer assim, existe o peso ideal para cada um, né? Não tem esse... a gente não precisa ser magro, porque a gente não tem o biotipo de magro muitas vezes, né? E alguns pacientes chegam dizendo, olha, tal médico falou que eu tenho que perder 20 quilos. E a gente vê que a compleição, vamos dizer assim, é a estrutura da pessoa, né? A compleição da pessoa é de ser larga mesmo, né? Aquele osso é a pessoa mais atarracada, mais forte, com o tronco, né? Mais desavantajado. Ela não vai ficar no IMC direitinho, né? 20, enfim, 21. Isso não existe, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse autoconhecimento que a gente sempre está repetindo aqui, né, para vocês. E a gente conhecer o nosso corpo, né? Olha, eu me sinto bem com tal peso, meus exames, né, que eu faço de rotina ficam bons quando eu estou assim, eu me sinto disposto, eu tenho energia, não fico doente. Tem gente que começa a emagrecer demais, que nem eu estava falando, e realmente começa a ficar gripado com uma frequência muito grande, enfim, não é legal, né? Tem gente que fica até a predisposição a ter cálculo na vesícula aparece quando emagrece muito assim, repentinamente, então não é saudável, né? Deixa eu só dar uma pausa. Então, o que a gente aprende lá, né, quando está fazendo endócrino, né, quando a criança nasce e tem um dos pais obesos, ela tem 60% de chance de ser obesa. Quando os dois são obesos, 80% de chance de ser obesa. Então, é a explicação que o Du está trazendo, né? Então, existe uma história familiar aí envolvida, né? Então, se você já tem essa constituição ali e quer se comparar com alguém que vem também de uma família que todos são magros, não cabe, né? Então, não dá para eu comparar o meu peso com a da vizinha se a vizinha tem os pais magros e eu tenho os pais obesos. Então não dá para a gente chegar num número, num denominador comum para toda a população, né? Então a gente tem que ir em busca do que é o nosso equilíbrio individual, né? E aí, para a gente chegar em metabolismo, eu queria falar assim, então a gente volta lá na ideia lá do regime. Então, decidi que eu vou fazer um regime. Então, primeiro, a frase que eu queria trazer é: você come para se nutrir ou você come para substituir algum buraco? Então, existe aquele momento que a gente tá com fome, né? Então, é o horário da nossa refeição ali. Eu sou uma pessoa que preciso comer. Não é porque eu acho que tem que ser assim, mas eu realmente preciso comer de 2 em 2 horas alguma coisinha. Então, essa hora eu preciso comer, né? Mas tem pessoas que vão comer a besteirinha para suprir alguma necessidade. Então, vamos convidando aí o pessoal a pensar
a refletir sobre esse assunto. Outra coisa, aí eu fiz lá a listinha do meu regime. Segunda eu vou comer isso, terça aquilo, quarta aquilo. E aí todo dia de manhã eu vou comer um tipo de comida. Deu 2 semanas que eu tô comendo aquele mesmo tipo de comida, o que vai acontecer comigo, Du? Então, o Maffei, a gente sempre fala do Maffei, né? O Maffei, ele falando sobre, no capítulo que ele fala sobre o metabolismo, que é bem extenso, ele compara, né, o metabolismo, uma parte do metabolismo, né? Como se cada célula fosse um funcionário da construção civil e vai passando um tijolo, tá? Que não são, né? O tijolo não pode ser o mesmo, é isso que a Soraya está falando. Senão você não consegue construir uma casa completa. E ele vai falar quando ele fala, né, sobre isso do nutriente passar de célula em célula, quando ele vai falar do sistema retículo endotelial, a gente já comentou aqui, né? Imagina que as células parenquimatosas, que são as células dos órgãos, elas têm necessariamente vasos e tem tecido conjuntivo até chegar nelas, né? Todos os átomos, enfim, todos os nutrientes, né, que a gente acaba ingerindo, tem não é bem uma barreira, né? Mas tem essas etapas aí para chegar até lá. Então, imagina que numa construção começa a chegar só ou cimento, ou só tijolo, ou só, enfim, só um tipo, né, de componente. E é isso que a gente, porque uma Fê explica, né? A gente fala que se você comer o mesmo alimento todos os dias, da mesma maneira, você acaba meio que bloqueando o seu sistema, né, metabólico. Então, porque satura, né? E fica faltando o resto, né? Então, Aí, outra trazendo para a indicação, prática. a gente não pode comer a mesma coisa todos os Não, e dias, não né? aguento ver. Não aguento. Chega aquela hora que você fala, eu não aguento mais olhar essa comida. E aí você não vai conseguir mais comer aquilo também, né? Então não dá para ser essa coisa metódica, né? Da mesmice, né? Então essa construção tem que ser. Eu sou contra, né? Essa rigidez. Eu sou a favor do diminuir a quantidade e segura as besteiras de segunda a sexta-feira, né? Essa é a minha forma pessoal, né? Mas vamos voltar só um pouquinho lá na Constituição, que eu esqueci de falar, na verdade, da família, né? É uma situação prática que eu vivi muito, né? Na endócrino. Então, eu tinha a família que, como eu era pediatra, trazia uma criança, né? Até então, eu não cuidava da família, entre aspas, né? Não cuidava da família porque eu estava cuidando, né? E aí, muitas vezes eu ouvia o quê? Ah, doutora, a gente deixa as besteiras à vista, porque ela tem que aprender a lidar. Ela tem que estar ali na frente dela a besteira e ela tem que aguentar e não comer. É obrigação dela, porque ela está vindo aqui para emagrecer e ela tem que resistir, porque a vida é assim. Então ela tem que aprender a lidar com isso. Não, gente. O ideal é a família inteira fazer esse movimento, né? Todos vão ter que entrar ali, né, nesse movimento de melhora, né? Não tem como quem quer emagrecer ter ali algo que... Até porque desculpa. Não, fala. Até porque uma alimentação saudável vai fazer bem para todo mundo, né? Tem... fazer o contrário seria como premiar o errado e castigar quem está tentando fazer o certo, né? E tirar da ideia que não pode ficar ali à vista e que ele tem que aguentar. Não, ele não tem que aguentar. Ele tem que não ter em casa. Então, sempre que me procuravam, e agora mais do que nunca, eu oriento a família. Não é que é para comprar e deixar no armário. É para não comprar. Então, para não ter a tentação,
não tenha em casa. Então, o besterol não pode entrar em casa, principalmente na casa do obeso. Mesmo para quem é tentante não ficar obeso, tipo eu, né? Aqui em casa a gente segura o besterol. Então, isso é uma reeducação que você vai fazendo, né? Na sua alimentação, né? O Fala. chocolate pro médico pode continuar levando. O chocolate do médico você leva lá no consultório dele. E o chocolate do médico fica lá no consultório dele. Não, não fica no consultório, vai pra barriga, né? Pra gente ir segurando. Se eu comer o chocolate que o Eduardo come, em uma semana vocês vão encontrar outro Soraya aqui. Então, para mim, é necessário essa ideia de em casa não pode entrar besterol. Né, Não, até entra, mas fica guardado séculos, né? Aquele chocolate da porque eu não Páscoa sou chocolate, é, porque eu não tenho apetite para chocolate. o chocolate da Páscoa tá desde a Páscoa, né? Acho que já estragou. O que mais? Eu acho que a gente podia fazer uma pausa antes de eu continuar, só para a gente ver pessoal, o que você acha do... Podemos dar uma... Sim. Eu nem ia falar nada, né? Mas eu ganhei, eu fiquei pensando, eu falo ou não falo do chocolate? Mas a Vanessa, ela colocou Escreveu? aqui, ó, eu já fiz a minha contribuição, porque Mandou chocolate? ela levou hoje. Muito. Boa noite, gente. Boa noite, mãe. Beijo. Quem manda no corpo é a mente. Olha a frase da Vanessa. É isso aí. Então, se a gente não cuidar do todo... Lembrando que a mente tem um inconsciente enorme, né? Então, não sim, é a mente, é a psique, mas a psique, né, dentro da anatomia, entre aspas, dela, tem um inconsciente que é enorme. Às vezes a gente é engolido aí pelo inconsciente, né? Só para a gente lembrar que a gente dizem, né, os filósofos, que um dos grandes golpes no orgulho do ser humano foi o Freud mostrar que existia um inconsciente. Eu acho que eu tive outra ideia. Eu vou contar um caso e aí a gente vai, baseado nesse caso, a gente vai conversando. A gente teve um caso, o Eduardo teve um caso assim. A paciente ela veio passar em consulta na homeopatia. Ela não veio emagrecer. Ela veio cuidar dela mesma. E aí ela começou a acompanhar. E à medida que ela foi buscando se conhecer, o que a gente sempre fala aqui, aquele autoconhecimento, o que me faz bem, o que me faz mal, ela começou a observar o que fazia bem e ela começou a buscar uma alimentação que a nutria bem. Então ela mudou a alimentação dela pela busca do autoconhecimento e do que fazia bem para ela. Então vou reforçar, ela não veio emagrecer. E aí o que ela começou também a perceber é que quando ela ficava num lugar, que eu vou falar aqui, era a praia, quando ela ia para a praia, ela ficava bem. E quando ela trabalhava na cidade, ela não ficava tão bem. E aí o que ela fez? Ela mudou para a praia. Então, também se observando, ó, aquilo ali me faz bem, isso aqui já não me faz tão bem. Então, ela mudou a vida dela. Ela mudou o local de trabalho e ela mudou a alimentação e ela mudou o autoconhecimento. E ela emagreceu 10 quilos. Então, ela veio emagrecer com homeopatia? Não. Mas na hora que ela começou a se observar, se conhecer e mudar, né, em busca dessa melhora, o emagrecimento aconteceu. Então a homeopatia emagrece? Não. Ela te ajuda nessa jornada. Então aí eu li aqui o Luiz, né, perguntando assim, e se a pessoa toma homeopatia e só come porcaria? Então ela ainda tem essa jornada a caminhar, Luiz. Entendeu? Devagarzinho você vai se observando, vai se conhecendo, vai observando que, puxa, quando eu como aquele besterol eu me sinto assim. E com o tempo você começa a evitar esse conteúdo.
Mas não é de uma hora para outra, não. Cada um tem a sua jornada e cada um tem o seu tempo de jornada, né? Quer colocar alguma coisa? Então, sobre isso, conforme o tratamento homeopático ele vai evoluindo, né? Na verdade, é a gente que vai evoluindo, né? O tratamento, os medicamentos vão acompanhando, né? Além desse autoconhecimento, né? Que a homeopatia acho que proporciona através dos sintomas, né? E também da própria consulta, né? A gente vai perguntando, perguntando, perguntando e vai estimulando, né? Esse autoconhecimento. Além disso, a fome ela é física, né? O apetite está mais ligado aí à parte psíquica, né? Da gente gostar ou não, uma dar essa definição. É como se lá o pessoal da construção civil começasse a falar, estou precisando de cimento, agora está precisando de tijolo, agora está precisando de piso, enfim. Então, acho que foi o Luiz, né, que perguntou. Uhum. Então, vai acontecer, a gente separa para entender melhor, mas vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Na verdade, que é chavão, né, que nós homeopatas sempre falamos, é que a pessoa não é o que ela come, né? Ela come o que ela é, né? É o contrário. Então, ela sente a fome, uma feição de fome específica, que é isso que os funcionários nossos, nossas células estão pedindo. Ah, agora precisa de tal coisa, agora. Então, quando a gente precisa de algum alimento, algum nutriente, a gente sente essa vontade. Né? E quando a gente está doente, a gente começa a sentir necessidade muito de uma coisa só. Né? Então, acho que a gente podia até falar, né, sobre como é que a homeopatia vai ajudando. Então, tem esses dois tipos de necessidade, né? Você pode ter a necessidade, a gente está separando, mas quase sempre acontece junto, né? Existe a necessidade metabólica, física, que é a fome e a fome específica, quando a gente muitas vezes está precisando de algum nutriente, ou a gente está com um problema metabólico e fica com muita vontade, né, de comer. Então, muitas vezes o diabético vai ter vontade de comer doce porque não consegue metabolizar direito o carboidrato. O obeso vai ter vontade de comer coisa gordurosa porque ele não trabalha bem as gorduras, né? Por isso que acumula tanto. Enfim. E então tem essa necessidade e tem a necessidade muitas vezes que a senhora estava falando psíquica, né? Então, até porque no sistema nervoso central, a parte que controla o metabolismo e as emoções fica bem pertinho, né? Fica ali no centro, né? Do sistema nervoso central. Então, de novo, as coisas, né, caminham lado a lado, mas a gente, com o medicamento homeopático, né, puxa a sardinha mesmo para o nosso lado. O tratamento homeopático, como é para o todo, para o indivíduo como um todo, né, isso caminha lado a lado, o medicamento homeopático consegue trabalhar nessas duas coisas, né, tanto o psíquico, essa necessidade psíquica, essa predisposição, né, psíquica como biológica. Né? E lógico, isso não é uma coisa para sempre, né? Ah, então agora eu tô bem e nunca mais vou voltar a ter esses apetites. Predisposição, né? Predisposição. Então eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que come doce todos os dias, já falei, né? De segunda a sexta eu seguro. Mas se eu começo a ter vontade de comer doce, eu paro e falo, opa, o que está acontecendo comigo? Então eu já começo a me observar que alguma coisa tem por trás disso. Então a gente vai se observando, né? Opa, se está acontecendo isso, opa, alguma coisa está acontecendo e a gente vai se conhecendo. Então, é uma forma também de se observar, né? A alimentação. Eu tive um paciente chocólatra que começou a acompanhar com homeopatia. Que não era eu. Não, nesse caso. Não. E que chegou na consulta e falou: Nossa, eu nem lembrei de comer chocolate. Então, gente, você vê que na hora que você reequilibra, você para de buscar, né? Algumas coisas. Então, ele nem lembrou, né? Não é que ele pegou e falou: Não, não quero ser forte, não vou comer esse chocolate. Não, ele simplesmente nem lembrou de chocolate. Então, vamos lá. Que é o que a gente quer escutar, né? É. Porque aí a fome específica
o metabolismo melhorou tanto que a forma específica deixou de existir. Né? Então é isso aí, que nem como o Du falou, a homeopatia, como mexe com o todo, ela mexe com o metabolismo da pessoa. Né? Ela vai trazendo esse equilíbrio. A Van escreveu aqui, né, nos ajudando. O que é IMC? Índice de Massa Corpórea. Obrigado. Obrigada. A gente falou que caiu, mas acho que teve alguma questão lá, né? Tá sem som. Eu acho que não foi só ela que falou, tá. eu acho que foi. Tá. A Vanessa falou, quem nunca comeu uma besteirinha? Eu quase todo dia. Eu não. A Luiz falou assim, é melhor comer bastante numa refeição como almoçar e depois só jantar ou comer menos e comer no meio do dia? Primeiro tem que respeitar o seu ritmo, Luiz. Eu acho que o ideal é a gente comer várias vezes por dia, 6 vezes por dia. Então, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanchinho da noite. E comer comida no almoço e na janta, né? A única coisa que eu acho que tem que restringir é o horário do jantar, isso sim. Quanto mais tarde a gente come, mais a gente engorda. Por quê? Porque cai o metabolismo à noite. Eu já fiz experiências comigo mesma de comer a mesma coisa às 6, 7 horas e às 8, 9. E é fato eu engordar comendo a mesma coisa mais tarde. Então, o único isso é sugestão minha, tá? Não sei como é a sugestão do dele. Não, acho que é isso. Acho que é quando a gente vai sair para uma caminhada, ou uma jornada, ou uma viagem, você se enche de provisões no começo da jornada, né? Você não vai chegar lá no final e vai encher a mala de alimentos, porque acabou, né? Você não vai precisar mais, né? Então, não faz muito sentido. Eu sei que a vida é corrida, a gente toma um café da manhã rápido, almoça meio que de qualquer jeito e vai comer tudo à noite, né? Nessa vida que a gente tem, principalmente em cidade grande, né? Mas com certeza não é o saudável. Você está saindo para uma caminhada, você vai andar 20 quilômetros. Você está colocando o carro na reserva, né? O tanque na reserva, ou um pouco mais no meio da caminhada. Chega no meio do dia, você completa até a reserva e chega no final do dia, você enche o tanque. O problema é que a gente não é um carro, né? Nosso organismo ele é tão perfeito, né? Perfeito, né? Por Deus, né? Para quem acredita. E que ele dá um jeito de acumular essas calorias que a gente comeu a mais e a gente vai engordando mesmo, né? No dia seguinte aí começa tudo de novo. Então, eu acho que assim, ó, o corpo saudável, sim, eu acho que cada um tem um horário para comer, mas dentro de certos limites, né? Então, o corpo saudável vai ter mais fome de manhã, né? Um pouquinho menos à tarde, menos ainda à noite. Eu acho que uma pessoa que está mais equilibrada tem fome mais no horário das refeições e, claro, pode variar um pouco, né? O almoço pode ser uma para meio-dia para outro, 11 horas para outro, 1h30, né? Mas não pode variar demais e nem concentrar demais, né? A alimentação, a quantidade, né? Não pode concentrar demais e depois ser muito isso de mesmo. Né? Aqueles ditados populares que sempre tem uma sabedoria, né? Assim que tomar café, o desjejum tem que ser como rei, o almoço tem que ser como príncipe e a noite como mendigo. O ideal seria a gente fazer isso. Né? A Josi falou, resistir ao que gostamos é muito difícil. Ela deve ter comentado na hora que eu falei da paciente, né? Que não foi só uma, foram várias. Não tem como, né, gente? É bom senso, né? A família tem que estar junto. O Luiz só corrigiu que era comer à tarde, mas deu para entender. A Vanessa falou, sim, é um projeto de alimentação saudável para todos da família. Acontece muito também em casal, né? Vamos pôr a culpa no marido, vai. O marido é magrinho e quer comer besteira e a esposa não é magrinha. Eu passei por isso na minha moradia em Mogi, né? Quando eu fiz faculdade eu morei fora, morei em República
eu e uma amiga tínhamos aí a tendência à obesidade e as outras duas super magrinhas, né? E aí elas queriam comer bolacha depois do almoço. A gente falou, não dá, não rola isso, porque elas vão continuar comendo a bolacha todo dia e não vão engordar. A gente, sim. E aí, no fim, a nossa casa era conhecida por causa do melando. Nunca te contei essa. Porque sempre tinha melão. Melão. Então, era uma casa de amigas, mas a gente se adequou, né? Elas nos ajudaram. Antes comprava, Vanessa, antes comprava uma caixa de chocolate, agora é um bombom para cada. Muito bom. Eu já fiz minha contribuição para o doutor Eduardo hoje. E olha, a caixa tá fechada. Incrivelmente hoje a caixa não come nenhum. A Vivi falou assim, cortar chocolate é É maldade. maldade, eu também acho. A Vanessa falou, não precisa comer tudo de uma vez, pode ser um por dia. A gente vai fazer uma live, que também foi pedido, sobre compulsão, que eu acho que vai ser um tema bem legal. Então, tem pessoas que não conseguem comer um só. Na hora que ela abre aquele pacote, ela precisa chegar até o final. Então, para quem consegue, que nem você, essa diminuição é super importante. Soraya, eu comi uma caixa de chocolate todo dia, agora eu como um chocolate. E vai diminuindo, né? Mas tem pessoas que realmente, na hora que ela abre o pacote, ela precisa. Não é que ela precisa, né? Ela tem aquela. Ela ainda está em desequilíbrio Compulsão. e aí ela tem que atender essa compulsão dela, né? A Josi falou, a Vanessa lhe entregou, mas a Vanessa me entregou do Vanessa me chocolate. entregou. Sim. Não tem problema, pode continuar Ah, me entregando. a Flávia falou, boa noite, doutor Dudu, pode compartilhar o chocolate. Pode esperar que com certeza amanhã pode ficar esperando. Pode ficar esperando que eu vou passar no outro corredor amanhã. Vou entrar ali aí eu não passo na frente da sua sala. A Andrea falou assim, sobre o tema de hoje, existe memória celular? Então, eu não entendi. Eu não sei. Deve ter um estudo, né? Mas eu não sei do que é. Ou traz de outra Se puder forma pra explicar pra gente, gente. André. A Josi falou, eu me alimento bem, mas o pão é bem difícil de controlar. Não, então, não acho que tem que... Deixa eu terminar, desculpa. Mesmo sabendo que o trigo me faz mal. Você acha que o trigo te faz mal, é isso? Porque eu não acho que a gente tem que tirar as coisas, não. Quer dizer, fora as besteiras. As besteiras eu acho que tem que tirar, mas o pão não. Porque se a gente se priva muito, aí começa a ter muita vontade, né? Então eu sou a favor só da diminuição. Ela falou, eu sinto vontade de pão, me ajuda a entender isso. Então, aí já é uma forma É específica uma forma mesmo, específica. viu? Então não Precisa, tem esse equilíbrio ainda do precisa trazer em metabolismo. consulta. Precisa trazer em consulta. Mas com o tempo vai trabalhando essa. Todos nós somos suscetíveis, né? Não precisa, não é um pecado, gente, pelo amor de Deus. É só a gente detectar, né, que existe essa forma, está existindo essa forma específica e vamos ver qual medicamento dá, o que fazer, enfim, mudanças, né, hábitos de vida. Pelo amor de Deus. Por sinal, a gente está esquecendo de fazer esse comentário. É um comentário que precisa ser feito durante a consulta. Apetite, a gente pergunta qual, né? Você está tendo apetite para quê? Eu estou observando que esse mês aqui eu tive mais apetite para salgados. Ou, Soraya, eu observei que esse mês eu estou tendo apetite por chocolate, entendeu? Isso para a gente é sintoma e é levado em consideração na escolha da medicação, tá? Então é super importante trazer isso na consulta. A André falou, comer por prazer, saudável, mas pelo sabor, aparência, olfato e textura. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Quando a gente está saudável, a gente vai ter prazer em comer um prato de salada, entendeu? Com arroz integral, enfim. O que muitas, acho que até é legal falar isso. Quando a gente está acostumado a alimentos com muito sabor ou muito temperado, né? A gente fica achando
que a Então, verdura não tem gosto, não vou sentir prazer em comer. E meu, eu acho que é ficar, vai, um mês, 2 meses, você tirar aquela carne muito, né? Aquela carne, ou enfim, qualquer alimento que seja mais molinho, né? molhos, você vai ver que o paladar, salvo, né? Se você, né? Se a gente não tiver, né, com problema, né? Em algum órgão dos sentidos, aí no olfato, no paladar, fica tão prazeroso quanto a gente comer um alface, um tomate, uma abobrinha, enfim. E a gente volta a sentir o gosto, né? Os mais sutis. Acho que dá mais até prazer de comer. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso aí. É um erro muito comum, né? O uso de molhos na salada. Não é que é errado usar um molho, mas se você sempre come a salada com aquele molho, você está formando seu apetite, né? Então depois você vai ter dificuldade de comer sem aquele molho ou ketchup ou enfim qualquer um outro desses condimentos, né? A Darinha falou assim, antes de fazer o tratamento homeopático, eu gostava muito de carne mal passada. Hoje eu não posso nem ver. Olha que relato legal. E emagreceu 5 quilos. É mesmo? Lá bem baixo. Olha, eu preciso passar nesse médico aí, Darinha. Qual que é o nome do seu? Da médica. Adoro a analogia do doutor Eduardo, eu também adoro. A Darinha falou, tenho que comer várias vezes ao dia. Olha lá, adoro muito as frutas. Então, é isso aí. A Dorinha é assim, ela precisa... Ai, a Dorinha da Margarida, né? Não, isso que eu falei, da doutora. Então ela tá já se respeitando, né? Ela já tá respeitando a individualidade dela. André falou, engordar, pandemia. Estar mais em casa, sem movimento, menopausa, mudança hormonal. Consideram isso um fato ocasional? Pode então ser uma predisposição? Como organizar isso? Eu acho que a primeira coisa é predisposição. E segundo, não esquece que a pandemia também foi um contexto. Então, mas teve gente que emagreceu durante a pandemia, né? Bom, Teve lógico, gente o que emagrece quando tá. Não. Teve gente que. Ah, sim, Teve gente que. lógico, a Teve gente gente. conhece, Sim. né? Teve gente que Aproveitou modificou a vida. isso. É Bem claro que lembrado, é Bruno. claro que é exceção, mas teve gente que conseguiu modificar a vida e perdeu muitos quilos. Então vamos arrumar até isso. A pessoa que tinha uma predisposição para aquele momento de ansiedade, né, desencadeou ainda mais a depressão e a ansiedade, foi buscar alimentação como fuga, né, entre aspas. E aí acabou engordando mais. E aí também estava parado. Né? Isso, pessoal muita gente beber, buscou. Agora teve muita gente que, tudo bem, estava preocupado com a pandemia, mas a pandemia não gerou tanta ansiedade, se tanto adaptou medo. melhor, né? E aí Fez uma arrumou a adaptação vida. melhor. E realmente não foi só uma pessoa, né, do que a gente Não conheceu, foi só foram uma várias. pessoa. Que aí pararam de comer a tal da coxinha no almoço, começaram a comer comida, entendeu? E aí emagreceram. Então, por trás disso, sempre vem aí a Constituição, né? E junto à predisposição, né? E aí, como organizar isso? Passar em consulta. Sim. A Melanie falou, fale sobre o jejum. Seja horas, dias, sem ou com água. Ops, não me refiro ao jejum intermitente. Eu acho que o que a gente pode falar aqui é que a gente não é a favor de nada que não seja fisiológico, né, Edu? O que você... mesma coisa que você pegar a construção e deixar sem cimento, tijolo, e aí você começa a tirar da parede que já está construída para fazer outra parede. Então, o jejum... ele não vai te deixar estável. Então, em algum lugar você vai também desequilibrar. E aí, você está desequilibrado, você vai acabar... Você começa a consumir parte do seu corpo. Não sei se todo mundo lembra, acho que não. Mas você vai pegar uma parte do seu corpo, uma partezinha, colocar no ciclo de Krebs para te dar energia. Vai sobrar um monte de lixo dessa maneira de conseguir energia. É menos eficiente,
É como se você pegasse um combustível muito sujo e colocasse no seu carro, né? Ele não vai render, o motor vai ficar fraco e ainda vai prejudicar o motor, né? Então, o jejum, metabolicamente falando, ele não é muito saudável, né? Nem fisiológico. A Melanie falou para você deixar um pouco de chocolate. Quando você chegar lá, na consulta, você pode pedir para ele. Quem falou? A Dani falou assim, meu problema é o oposto. Emagreço de um dia para o outro. O que a doutora disse sobre as questões alimentares estarem relacionadas com algum desequilíbrio interno é pura verdade. Dani, contei nessa questão das minhas amigas da minha moradia, que a gente chama de, brincava que era moradia. Uma delas era assim, ela é até hoje, né? Ela é bem magra e meia coisinha que acontecesse ali, que tirasse ela do eixo, ela emagrecia 1 quilo de um dia para o outro. Então, para os dois lados, né? Para quem é magro, emagrece, e para quem é obeso, engorda, né? Olha, a Tatiana Cristina Santana entrou. Minha irmã, gente. Eu amo salada e faço saladas maravilhosas. Josi, então, aí você já está buscando, né, nessa busca aí do de se conhecer, né? E na hora que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo o que me agrada, o que me faz bem, e a gente vai buscando os alimentos que nos fazem bem, né? Minha enteada me perguntou um dia, tia, você come salada porque faz bem ou porque você gosta? Ambos os dois. No começo eu fui na busca, né, do que me fazia bem. E hoje eu realmente não consigo comer se eu não tiver a minha salada junto, né? Tanto que ela me perguntou, por que você não põe o molho, né? E eu falo, não, eu realmente gosto de comer a salada, né? Me faz falta. Sofia? Ué. Ai, tô com uma saudade da minha filha. Aí o Luiz falou, faz a diferença também mastigar bastante. Ai, que bom, Luiz. Você falou isso que eu esqueci. Verdade. Tem gente que engole a comida. A mastigação, o número de vezes que você mastiga está ligado diretamente, né, proporcionalmente ligado à saciedade, né? Então, com certeza você vai comer menos. Agora, o fato da pessoa comer rápido e engolir rápido, ela já entra na compulsão, né, que a senhora estava falando. Então, como é que eu vou falar, sem levar a falar de uma maneira ruim? É hábito de quem tem sobrepeso comer rápido, engolir a comida e ter esse certo descontrole, né, na hora de se nutrir, né, de se alimentar, né? Então, realmente a mastigação é importante, sim. E na hora que a gente vai mastigando várias vezes, né? Então eu como, mastigo, mastigo, mastigo. Se eu mastigo 2 vezes, engulo, mastigo 2 vezes, engulo, em 1 minuto eu acabo com aquele prato. Se eu mastigo mais vezes, demora um pouco mais para eu terminar aquele prato. E aí, pensando lá na nossa, né, no nosso corpo, o alimento entra pela boca, vai lá para o estômago e caminha lá para o intestino, né? Na hora que ele chega lá no intestino, manda um recadinho para o cérebro. Ó, já tá bom. Já chegou o alimento aqui, então já tá na hora de você parar. Então, se eu comer devagar e der tempo para esse alimento chegar lá no meu intestino, eu vou acabar comendo menos porque chega esse recado lá em cima. Eu consegui explicar? Então, se eu como rápido, não vai dar tempo de chegar essa comida lá no intestino e mandar esse recado para parar de comer. Sim. Se eu como devagar, chega e já manda o recado e eu como menos. Porque um dos receptores, né, um dos sensores que a gente tem, fica no sistema nervoso central. Então, é isso, né? Ele tem que percorrer um certo caminho. O nutriente precisa percorrer um certo caminho para chegar no sensor, né? E é isso, né? É que eu já vi que são 10 horas do... Deixa eu ler. Essa pergunta é A Dorinha falou interessante que é da da Flávia. Margarida. Não, mas vamos só. Beijo pra Margarida. O Rick falou que na pandemia engordou muito.
A Flávia falou, existe uma restrição em comer frutas após as 15 horas? É essa que você está falando? É. Então vai. Então, além, vou tentar falar rápido. Na medicina oriental, né, eles enxergam mais do que a gente, né, que é ocidental. Embora eu seja oriental, eu nasci, né, e cresci aqui. A gente tem uma visão mais objetiva. Lá eles enxergam mais o todo, né? Essa teoria do yin, do yang, pelo menos era assim antes, não sei se agora é. E aí, então, existe uma energia para cada alimento, né? E proporções diferentes. Então, as frutas têm muita energia yin e a partir das 15, 16 horas, como o sol, né, vai se pondo e vai começando a chegar perto da noite, a noite também tem muita energia yin. Então, seria mais por isso, né? Por isso que a fruta, tem outro ditado que fala, a fruta vale ouro de manhã, à tarde prata e à noite mata, né? Por causa disso, né? Você acaba acumulando, recebendo muita energia aí. Então. Ricardo falou assim, na pandemia foi ruim. Foi ruim. Engordei fora que afetou a coluna. Emagrecer, no meu caso, é necessário. A Alicia falou, como rápido? Pouco e sem rotina certa. Então, eu te convido a se observar melhor. A Vanessa falou, é verdade que o corpo demora 15 minutos para entender que você comeu, por isso é bom não comer muito rápido. É essa ideia que eu falei, tá, Van? Então tem que comer devagar para dar tempo de O chegar tempo lá varia no... um pouquinho, né, de pessoa para pessoa também, né? Mas o ideal é isso aí, Mas comer ideal, devagar para né? dar tempo. Beber ou não junto com a refeição e comer com o celular. Muito legal, as duas perguntas foram legais. Tô vendo uma Soraya, que legal. Com Y. Soraya. Luiz, é assim, comer ou não, beber ou não com a refeição, não esquece que não sou contra, tá? A única coisa é que se você sempre beber, você vai Empurra. ir dilatando o estômago, né? Então, se o estômago tá maior, ele vai precisar de mais comida para preencher na próxima refeição. Então, você vai acabar comendo menos depois de um tempo que você... Vamos fazer uma analogia com a água com gás, né? Muita gente bebe água com gás. Então, comer água, tá tudo bem, né? Mas aquele gás vai distendendo o seu estômago. Então, imagina uma bexiga, né? A bexiga é desse tamanho. Se a gente vai enchendo, ela vai estendendo, estendendo, estendendo. E aí ela vai precisar de mais alimentos para preencher aquele espaço. Então, a gente acaba comendo mais depois de algum tempo por causa dessa dilatação. E fora que comer... empurra, né? Vai empurrando. Tem gente que empurra a comida, né? Come e toma uma olhada. Come e toma uma olhada. É verdade. E isso é sintoma, por sinal. Não esquece de falar isso na consulta. E comer com o celular ou com a televisão, qual é o problema, né? A gente não se observa comendo. Então, a gente pode comer a mais, né? Então, não é legal. A Soraya falou, sou Joe. Ela é professora de inglês, mas... falou em espanhol. O Luiz falou assim, tomar café após o almoço atrapalha. Atrapalha. A Josi já respondeu. Legal. Tá bom. Vamos finalizar? Vamos. Já passamos 5 minutinhos aqui. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Foi legal, né? Todo mundo participou hoje, foi bem bom. Aguardo mais sugestões de temas. A criança de 1 ano e 6 meses pode beber água durante a refeição? Andorinha, o ideal é não beber. Mas não quer dizer que se está morrendo de sede também não vai dar um golinho. Tá? Mas não estimula esse costume, né? Então tá bom. Gente, obrigada. Até. Muito bom descanso. E a gente se vê semana que vem. Beijos. Obrigado. Tchau, tchau. A Cida acabou de entrar. Beijo, Cida.